Tudo bem? Estamos iniciando o programa Turf e Alto Estilo especial, terceiro programa especial. Nós teremos 9 durante o ano, serão 9 meetings no Jockey Clube Brasileiro. E mais uma vez, o trio Parada Dura. Francisco Bento, tudo bem? Parabéns pelo título do Corinthians, parabéns por ter subido do torneio aberto para o torneio Master e boa sorte. Obrigado, Rizon. Boa noite, Rizon. Boa noite, Matias. Boa noite, Simeão. Damos sorte, né? Duas sortes. O Corinthians ganhar atualmente é sorte. E no concurso a gente sabe que o aberto é sempre muito complicado lá, porque se você formar uma semana, são poucas corridas, dificilmente você consegue passar, né? Mas vamos ver se a gente consegue manter lá e vamos disputar com o pessoal lá. Por outro lado, também torcedor das cores preto e branco, mas não ganhando nada este ano, nem chegando sequer nas semifinais do Campeonato Carioca, Miguel Lion e seu Botafogo. Tudo bem, Miguel? Boa noite, Rizon. Boa noite, Chico Bento. Parabéns também, repetindo aqui as palavras do Rizon. Parabéns. Parabéns para o Grêmio. Alguma coisa? O Grêmio ganhou alguma coisa? Não, né? Mas... O Matias vai falar agora. Quando voltar, o Matias vai falar. Aliás, a Viviane vai falar. Boa noite, Matias. E vamos lá. Mais um meeting, né? Um programa muito bom. E vamos torcer que, por enquanto, nada de chuva no Rio de Janeiro, mas há uma previsão de chuvas fortes para o final de semana aqui no Rio de Janeiro. Por enquanto, muito calor, nada de chuva, mas vamos ver. Matias, vice-campeão gaúcho, né? Acabou de ganhar do Deportivo Luquenho, uma grande partida por 2-1. Tudo bem, Matias? Boa noite, Rizon. Boa noite para o Bento e parabéns para ele, que ele merece. Parabéns para o Leão também, que o Botafogo está bem que nem o Grêmio, tá? Não tem nada diferente. Só que o Grêmio está se arrumando, né, Rizon? O Grêmio está jogando mal. O Grêmio está jogando mal, mas está ganhando, né? Pior se estivesse jogando bem e perdendo, né? Mas estamos aí. Vai ser difícil esse ano. Vamos lutar pelos 45 pontos e vamos ver no que dá. Ok. Quem já acompanhou o programa de São Paulo, eu acabei dando uma cochilada entre o programa de São Paulo e este programa. Quase que eu não participo. Meu filho sofreu um acidente muito sério hoje, mas está fora de perigo, já está em casa, totalmente... se machucou bastante, mas não quebrou nada. E só está vivo graças a Deus. Eu acredito muito em Deus e vou agradecer pro resto da vida. Esse momento de hoje foi um momento muito difícil para mim, mas que deu tudo certo. Vamos lá para as dicas. São Paulo, o programa já está gravado, o Matias só indicou para a grama, você já sabe, vai mudar tudo para areia, quase certo. Né? O Bento indicou para areia, né? Nós temos uma previsão de 50 milímetros de chuva nessa sexta e 59 milímetros no sábado e 4,7 no domingo. E a grama já estava 7,8 hoje. Ao contrário da grama do Rio, que está 3,2. E a grande notícia que teve na semana, e eu quero saber, na abertura, antes das indicações, e o Leão já começa, vou começar por ele, as indicações do Grande Prêmio Gervásio Seabra Grupo 2, a repercussão da demissão e o desligamento do quadro de funcionários do Jockey Clube do Marcelo Belocchi. Miguel Leão, você conversou com algumas pessoas? O que você sentiu quanto a isso? Essa é uma pergunta casca de banana, como eu costumo dizer. Mas, pelo que eu senti, muita gente já esperava que ele iria sair em breve, né? Porque desde o momento que ele tinha sido afastado da comissão de corridas, tinha sido apenas destinado a ficar na parte das internacionais, havia um zum no ar, mas ninguém, na verdade, falou nada a respeito se era a favor ou se era contra. É sempre um cargo muito polêmico, né? Essas coisas de chefiar a comissão e tal, mas já era mais ou menos esperado. A verdade é essa, não se sabia, se esperava que fosse depois do Grande Prêmio Brasil, mas foi mais cedo do que se pensava, porque ele tem a sorte de ter nas suas empreitadas futuras, e o Jockey vai seguir em frente também. Não sei quem vai ficar no lugar dele, não pode ser que apareça algum nome aí interessante, e vamos torcer para as coisas darem certo, até porque nós temos um Grande Prêmio Brasil muito perto, né? Temos um Grande Prêmio de São Paulo antes e um Grande Prêmio Brasil perto, então é importante que o Jockey esteja forte nesse ano para esses dois grandes prêmios. Aliás, o Rio de Janeiro espera um público
nos 4 dias de corridas na Gávea de 40 mil pessoas. Está trabalhando para isso o Raul Lima Neto, a Gabi, a Ana da Flon do marketing, para que isso venha a acontecer. Quem vai ganhar a milha dessa feita? Nós tivemos Leica Trojan dominando, depois Leica Trojan perdendo para Ronigol, e depois Leica Trojan perdendo para Morocan. E desta feita, quem vai ganhar? Miguel. Eu gosto do Ronigol. O único senão é que o Ronigol teve inscrito na última vez e fez forfé, né? Se não foi nada grave, realmente eu não sei por que ele não correu. Ele é um cavalo que corre muito na grama leve e corre muito na grama pesada. Caso venha a chuva, para ele não é problema nenhum. É um cavalo muito bom, já tem segundo lugar no grupo 1 para aquele cavalo do Araras que ganhou de ponta a ponta, ele foi segundo. É um cavalo muito bom. Naquele dia que ele foi segundo, foi em 2.000 metros. Dessa vez é na milha, onde eu acho até que ele rende mais. E naturalmente, o adversário é o Leica Trojan, que é um cavalo que eu já falei na outra vez, é um cavalo que faz um canter lindo, mas é um cavalo que se atira um pouco para dentro na reta. O Aparecido conhece ele muito bem. Eu acredito que a dupla seja boa. Eu gosto talvez mais da dupla do que de qualquer uma das pontas. Eu gosto muito da 57, mas eu vou ficar com o Ronigol, Leica Trojan, adversário poderoso. Para quem for fazer super tri, é aconselhável botar pelo menos os dois. Quem puder gastar um pouco mais, bota o Morocan, que é um cavalo que rende mais na grama seca. Se a raia ficar pesada, não é muito bom para ele, não. E ele vai torcer por um ritmo forte na frente para ele atropelar, né? Que ele vem com tudo no final. É o terceiro nome. Dos demais, por uma questão de passado, que também já ganhou um grupo 1, eu vou ficar com o The Last Emperor para montar o Ricardo. Ele agora é do Estúdio Instante Mágico. Um cavalo que, como já ganhou o grupo 1, pode chegar ali perfeitamente na quadrifeta. Ele e o Kípico vão brigar ali pela quadrifeta. Minha fórmula é 7 Ronigol, 5 Leica Trojan, 6 Morocan e 2 The Last Emperor. Ok. Francisco Bento, concorda ou discorda? Olha, eu marquei exatamente os mesmos 4, mas em ordem diferente. Eu acho que o Leica Trojan vai ganhar a última corrida dele. Eu achei que não teve um percurso muito favorável. Eu achava aquele dia que o Shoei Ibiza ia para frente, o Shoei Ibiza nem velocidade aquele dia mostrou. O palio saiu meio diferente. Acho que o The Last Emperor pode fazer uma corrida aqui diferente. A última corrida do The Last Emperor foi boa. Ele chegou sexto, acho que foi. Mas ele chegou próximo a 3 corpos somente. 3 corpos do ganhador. Ele é o cavalo ligeiro nesse páreo aqui. O Ronigol também é. Se eles brigarem isso aqui no tal, vai sobrar para o Leica Trojan e para o Morocan. Então, fui nessa ordem. Marquei Leica Trojan, Morocan, Ronigol e The Last Emperor. Minha ordem foi 5672. Matias, assina embaixo? Rizon, eu acho que essa dupla é uma dupla boa de se jogar, que nem o Leão falou. Eu acho que o Ronigol, Esteves preparou, está preparando para a milha do Brasil. Deve estar trazendo no último furo, porque senão não ia escrever. Então eu acho que ele é muito força nesse páreo. Acho que o Leica Trojan, ele sempre tem um percurso atrapalhado, sempre acontece alguma coisa. Aquela vez tomou uma chicotada no olho, são várias coisas que acontecem com ele. Mas ele é um cavalo bom. O Morocan depende do trem de corrida, né? Eu acho que se a grama tiver pesada, não vai ser bom para quem atropela. O The Last Emperor, que nem falaram, é ganhador de grupo, cavalo de alta categoria. Mas a minha ordem nesse páreo vai ser 7 Ronigol, 5 Leica Trojan, Morocan e The Last Emperor. 7-5-6-2, Rizon. Igualzinho. Indicação do Miguel Leão. Quem levou a chicotada no olho não foi o Leica Trojan. Foi o Aparecido que deu no online. No páreo que ganhou o Leica Trojan. Esse páreo tem uma história. Esse páreo tem uma história que pouca gente sabe. Eu até não sei se eu posso falar ou não, mas o Jockey Brasileiro pagou o prêmio de primeiro lugar para o Estúdio Verde do online, porque, segundo o presidente Raul Lima Neto, houve um erro da comissão de corridas em confirmar o páreo. E aí foi pago a premiação. Rizon, posso fazer um parênteses aí? Sim. Independente dessa informação aí ou não, a pergunta é, e os apostadores? Os apostadores, mais uma vez, se ferraram, né? Então normal, se a comissão errou efetivamente, tudo bem.
eu quero acertar com o proprietário porque ele perdeu. Sim, mas não foi o proprietário que perdeu. Online era favorito esse dia, acho que de 1,10. E aí? E o H. Fernandes é um pouco culpado desse páreo, porque o H. Fernandes entrou com o online por dentro. E o online nunca entrou por dentro. Em toda a campanha dele, o online sempre entrou por fora. Né? E mas tem cavalos que não passam por dentro. Você me falou isso aquele dia e eu disse para você, eu até concordo com você que ele poderia ter tirado o cavalo por fora, trocado de mão e teria ganho o páreo. Mas isso aí é uma justificativa que, tudo bem, poderia ter acontecido isso, mas mesmo por dentro ele teria ganho o páreo. O outro cavalo possivelmente prejudicou. Simples assim. E a comissão, na realidade, vai lá e confirma um páreo olhando no replay. E aí, como é que faz? Porque você, nós podemos errar, nós vimos o páreo corrido. Agora, a comissão está lá só para isso. Tinha 20 cavalos, não deu para ver o páreo. Tinha 5 cavalos nesse páreo. Entendeu? Foi a mesma coisa que aconteceu na semana retrasada em São Paulo, que a disse foi muito bem desclassificada de segundo lugar para quarto, só que no páreo seguinte o Paris Saint-Germain praticamente derruba o número 1. Não teve reclamação porque o número 1 chegou em sexto. Mas só um pouquinho, o Paris Saint-Germain derrubou o número 1. É o mesmo critério do páreo anterior que vocês classificaram. E aí eles confirmam. Foi a mesma coisa no Rio de Janeiro. Eles não desclassificaram aquele Potro do Araras número 8, que foi segundo colocado, e derrubou o cavalo do HR na partida, e depois desclassificaram o Talented Man em favor do Tengo Tengo, com um problema, né? Ele prejudicou o Tengo Tengo, não achei que foi um prejuízo tão assintoso quanto do outro, que eles confirmaram, só que ganhou o titular do Red Rafa, que o Talented Man era faixa. Então, quer dizer, são essas coisas que complicam, e quem se complica são as próprias comissões de corridas que não têm um critério. Se tivesse critério, não dava problema nenhum. E por falar em critério, Grande Prêmio Zélia Gonzaga Peixoto de Castro, terceira etapa da Tríplice Coroa de Potrancas, o critério do Bento. Ninguém manda contra Ethereum, né? Então, eu acho que aqui é um páreo bem equilibrado, né, Rison? Páreo bem difícil para disputar o segundo lugar e longe, porque a Ethereum, eu até estava esperando a Ethereum já direto com os potros. Pelo tempo e da forma como ela ganhou, eu estava esperando ela no páreo dos potros. É claro que, às vezes, o pessoal vai esperar um pouco, não vamos colocar ela direto, vamos pegar e fazer uma carreira nos 2.400 e tal. Mas a demonstração que ela deu aquele dia foi impressionante. A Night of Rose mostrou que ela é muito boa, mas a Ethereum mostrou que é uma coisa diferente. Foi impressionante. Quem olha aquele páreo na curva, nem vê que a Ethereum vem com toda essa ação. Quando o Aparecido botou ela ali nos 400, e ele pegou e deu intenção para ela, não teve o que fazer. Então, é páreo que não tem muito comentar. Essa naturalizada fez uma corridaça, me parece que ela, na realidade, pegou muito bem a distância, eu acho que é diferenciado. Agora, eu acho que a Grevete Chambertin vai ter uma corrida favorável. E ela é uma potranca que corre solta na frente. Eu acho que ela aqui é que vai fazer segundo. Minha ordem foi 4, 5 e 2, não tem muito mais para falar desse páreo. 4, 5 e 2. Antes de eu passar para o Matias, Bento, a Força Viva não teve a ação da Ethereum, mas a demonstração da Força Viva também foi muito similar e impressionou porque ela corria último a perder de vista e quando ela passou também de viagem. Verdade, mas nesse páreo, na minha opinião, Outra Vista teve uma corrida infeliz, né? Não sei se ela ganharia da Força Viva e a Outra Vista, na realidade, se ela veio por fora junto, tinha sido um mano a mano bonito. Ótima direção na Força Viva do Rocha, tirou por fora, ela largou meio, não foi mal, meio fria. Ficou longe, ele manteve a baliza 1, mas ele acabou pegando, abriu bem na reta, e quando a Força Viva embalou, olha, passou com grande ação. Só achei que não deu ainda, na minha visão, para fazer um comparativo muito grande com a Outra Vista, porque a Outra Vista veio por dentro, embaralhada, a raia estava pior por dentro. Largou mal também. Largou mal. O AC Silva não conhece ela, embora seja um grande jockey, ninguém sabe das qualidades do casaca, né? O AC Silva, ele, na realidade, ele veio por dentro, não conhecia bem. Tem impressão que numa nova corrida entre elas vai ser um páreo diferente.
Mas a Força Viva, desde a estreia, porque quem viu a estreia da Força Viva em São Paulo, ela ganhou por uns 10 corpos. Depois ela foi no páreo de cima, esse páreo não vai chegar. Eu falei, ganhou. Então, é uma potranca diferente e até onde a gente sabe, não estava 100%, hein? Então, vamos lá. Exatamente. Matias, assina embaixo o Bento ou muda a dupla? Não, concordo com o Bento. Acho que não tem muito a comentar desse par aqui. A Ethereum é uma égua que vai ser exportada ligeirinho, não vai ficar muito no Brasil. Ele é muito diferente. Que nem o Bento falou, a Gravely Chambertin trabalhou bem. E eu acho que ela vai florear nesse páreo aqui. Eu acho que essa dupla vai dar para acumulada de dupla, acho que é uma grande dupla. E para terceiro, vamos deixar a naturalizada pela carreira que fez. E só falar do quarto lugar da égua do Araras, né? O Araras não vai muito bem na raia pesada, né? Mas a minha ordem nesse páreo vai ser 4 Ethereum, segundo Gravely Chambertin, terceiro naturalizada e quarto Not to Worry. 4, 5, 2, 1, Ison. Vai jogar quadrifeta nesse páreo de 5? Não tem, só estou marcando para 4. Tá bom, então. Miguel Leão, assina embaixo unanimidade na 452 ou tu vai mudar? Não, 452, a mesma forma. Só um detalhe que se chover muito, a Ethereum acho que vai ganhar do mesmo jeito, mas ela corre muito mais na grama leve, tá? Mas, de qualquer maneira, ela é força em conteste. É provável que essa David Chambertin do HR, não sei se ela vai folgar, não, porque tem uma número 3 aqui inscrita, que só corre de ponta e vai com H. Fernandes. Não sei qual vai ser a tática que eles vão fazer, se vai correr poupado ou se vai tentar ir para frente. Eu não sei se ela vai folgar tanto, mas, de qualquer maneira, eu acho a dupla difícil. Eu marquei também essa dupla 45, mas eu acho que a naturalizada, se ela confirmar a última corrida dela, ela pode formar dupla no final. A minha fórmula é 4-5-2. Quem puder gastar uma trifeta, botar 4-2-5, acho que vai passar. Eu acho que a Libertad Nuestra vai correr na frente e a Gevry já mostrou que não precisa ir para frente, vai correr segundo. Eu acho que vai acontecer. Né? E aí vai fazer a partida esperando a Ethereum. Acho que essa é a ideia da equipe do Estúdio HR. Chegamos à terceira prova, Grande Prêmio Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior, grupo 2. Lembrando que nesse sábado tem o leilão Sprint Sales em Carazinho, com Guerrar, Ereporã e também vendendo o Aras JG. E no dia 8, o leilão de coberturas da Associação Brasileira. E no dia 17, o leilão de coberturas do Jornal do Turf. E no dia 19, o Aras Niju. Chegamos à terceira prova, Grande Prêmio Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior, grupo 2. Matias, barbada a parelha do Doce Vale? Rison, eu acho que a parelha do Doce Vale tem grande chance. O Underpants voltando bem, ele é um cavalo diferenciado. Aquela última carreira que ele ganhou para cima do Bataillé foi algo espetacular e o Bataillé agora deu uma demonstração no Paraná que foi assustadora, né? Então ele é o cavalo da carreira. O Tussiro Itlove é o cavalo que eu acho que vai secundar ele tranquilamente, porque o Jimbongo fez um terceiro, não gostei muito da carreira. Borgonha não gosto muito numa raia pesada. O Oviedo, eles sempre tiveram ele como muito bom, ele vem confirmando agora, mas eu acho que ele está um patamar abaixo dos outros. Eu vou ficar com Underpants, Tussiro Itlove, Oviedo e Fly Emirates, que correu o Brasil do ano passado, se eu não me engano. Eles sempre tinham ele como bom cavalo. E pode ser que ele chegue na quadrifeta aqui. A minha ordem vai ser 6453. 6453 para o Matias. O Fly Emirates corre com a farda do Estúdio Grenoble, que era a farda do Redatore. E agora, Miguel Leão, concorda com a dupla do Matias ou vamos inverter alguma coisa? Não, eu marquei o Underpants também. Eu não costumo fazer isso, não, mas como eu vim aqui no programa, para tentar ajudar mais ainda o público turfista, porque é um programa com muita audiência, eu mandei uma mensagem para o treinador Ildefonso Coelho Souza, que é um cara muito gentil, muito educado, além de ser um excelente profissional, para saber como é que estava voltando o Underpants. Né? Ele falou que o cavalo estava muito bem, vem com aproximadamente uns 10 quilos a mais, e é uma prova preparatória, né? Mas, de qualquer maneira, ele acredita na vitória, com um cavalo muito bom. Páreo vazio, né? Aqui não tem muito como se prejudicar.
Ele não corre desde o Brasil, né? Que quando ele entrou por dentro, o Cardozinho veio ali pela linha 1, ele inclusive chegou atrás naquele dia do Ciro With Love, que é seu companheiro aqui de estudo, do Doce Vale, né? Eu gosto muito dessa 46 também. Eu acho que o Underpants, se não sentir a falta de aguerrimento, vai ganhar. E a dupla 46 é bem apostada. Dos demais, eu acho que o Oviedo e o Gimbongo, eu acho que eles regulam, sabe? Eu não gosto muito do Fly Emirates, não. Ele ganhou com tudo, do Borba Gato. Eu, sinceramente, não gostei muito, não. E a outra é a Borgonha, é uma égua, né? Misturada aqui com os machos. Eu acho mais difícil. Eu acho essa dupla 46 uma dupla boa para acumular, hein? Meia Underpants, 4 do Ciro With Love, 5 Oviedo, 1 Gimbongo. Só lembrando, antes de passar para o Bento, que ele correu o GP Brasil, que foi a vitória, a carreira que o Miguel Leão falou, que entrou sexto, e aí ele veio na Copa dos Criadores em agosto e ganhou naquela atropelada para cima do Bataille, quando o Bataille já era apregoado como ganhador da prova, o Underpants. Depois, tanto o Underpants quanto o Ungarrai e outros animais da letra U pararam, né, saíram e estão voltando novamente às pistas do Turf brasileiro. Bento, é mais uma dupla firme, está tão fácil assim. Primeiro páreo tem quase uma unanimidade na dupla 57, porque você indica o 5 para primeiro e o 7 para terceiro. O Matias e o Miguel indicam a 57. No segundo páreo, os 3 indicaram a 45. E agora os 3 vão indicar a 46 ou você muda isso? Olha, eu acho que o Underpants deve ganhar, não deve estar no último furo, né? Deve vir aí, como o Miguel falou, uns 10 quilos a mais e tal, mas ele é um potro, agora não é mais potro, é um cavalo, mas de ótima performance, ele sempre chegou, mesmo nesse páreo, no Grande Prêmio Brasil, que ganhou o Bataille, ele era um cavalo que tinha grande ação na baliza 1 ali, mas ele ficou meio amadrinhado, ele não conseguiu pegar e passar por dentro ali. Na minha opinião, ele não teria ganho do Bataille, e mesmo no Grande Prêmio, no Latino, não é Latino, no associação lá que teve depois no páreo, a impressão que eu tive é que o Bataille ganharia também aquele páreo. A corrida do Underpants foi mais favorável, ele veio por fora, e quando ele pegou e embalou, o Bataille não teve reação, né? Mas o Underpants aquele dia teria chegado, na minha opinião, segundo, na pior das hipóteses, para o Bataille no Brasil. De toda forma, cavalo que reaparece, nem sempre a gente pode cravar esse cavalo, mas tem a impressão que pela categoria ele deve ganhar. O Ciro e o Love é a diferença natural, eu acho que eles têm uma vantagem grande sobre os outros. O que vai demandar aí para poder dar isso aí é realmente o reaparecimento. Dos demais, esse Gimbongo fez uma corrida, para mim, surpreendente aquele dia. O cavalo, na realidade, só perdeu por peripécia de corrida, senão ele teria ganho do Oviedo. Então, eu acabei deixando o Gimbongo como terceiro nome aqui, e dos demais, acabei marcando o Fly Emirates, porque eu acho que o Fly Emirates pode correr ali na frente e acabar chegando em quarto. Mas a corrida, para mim, do Fly Emirates para chegar a quarto. Minha ordem foi 6413. 6413 para o Francisco Bento. Vem aí o Grande Prêmio São Paulo, vem aí o Grande Prêmio Brasil, teremos a Pegasus em julho, a Copa dos Criadores ficou definida em São Paulo este ano, mais uma vez. Será em agosto. Chegamos à quarta prova. Uma saudade minha, cara fora de série no turf brasileiro, um cara que tirou inúmeros animais craques, e todos os animais, quando encerraram a campanha, foram para o Aras Doce Vale, e lá estão alguns ainda vivos, né? Round Hill e outros que passaram, Kijoli Gadir. Você encerrava a campanha e tinha um potreiro lá no Aras Doce Vale para ficarem até a sua morte, né? O Alfredo Gruncer é um cara que faz muita falta. Naquele parque que ganhou o Jackson Porter, nós assistimos lado a lado na social do Jockey Clube Brasileiro, e uma semana depois ele veio a nos deixar, infelizmente, e essa homenagem do Jockey Clube Brasileiro. Miguel Leão, merecida a homenagem, suas indicações. Realmente ele era um proprietário muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Antigamente a farda dele era marrom e bege, era Estúdio Gruncer, antigamente.
e depois passou para ser Aras Doce Vale com a farda que era antigamente do Roger Guedon, né? Lembra de um cavalo que ele tinha, Dover Rock? Ele tinha vários cavalos bons, Não, né? eu sei, mas o Dover Rock ele trouxe uma vez 3 ou 4 cavalos de primeiro mundo dele, que corriam prova de grupo, para correr o Grande Prêmio Rainha da Fronteira em Bagé. Né? E ele era um cara, como diz um amigo meu aqui do Sul, deferente. Vai, Leão. Bom, se a raia tiver leve, que é pouco provável, São Pedro podia colaborar, mandar essa chuva só domingo à noite, né? Eu acho que eles iriam bater o recorde de novo, tá? Aqui tem eletrizante dólar, Mandrake, e aparentemente num duelo com hora marcada, mais uma vez. Só que apareceu aqui, escrita no palio, Vivi Magic, que também é muito ligeira, vai largar numa baliza pior. Compensação, ela também muito veloz e vai levando 5 quilos dos adversários. Que, na verdade, 5 quilos em 1.000 metros faz um pouco de diferença, mas não faz tanto assim. Eu vou arriscar mais. Outra vez eu marquei o Mandrake, né? Mas dessa vez eu vou ficar com o eletrizante dólar. Não sei, eu sou fã desse cavalo. Vou torcer muito lá para a família Pelanda. Se ganhar, certamente estarei na foto. Mas é claro que o Mandrake merece o respeito máximo. É muito difícil marcar contra o Mandrake esses palhos em 1.000 metros, né? Mas eu vou me atrever a marcar o eletrizante dólar. Vou deixar o Mandrake para segundo. Mais uma dupla aparentemente muito boa. E a Vivi Magic vai passar pela essa prova de fogo, né? Apesar dela já ter derrotado o Mandrake, realmente agora é a prova de fogo, porque ela é muito ligeira, tem um eletrizante dólar que eu acho que é mais ligeiro que ela, e também ela é balizado. Em compensação, ela vai levando um pouco de peso. Então, um páreo espetacular, que eu acredito que vai chegar ali no final, cabeça com cabeça, vai ser talvez o jockey que estiver mais inspirado, com mais sorte, talvez venha a vencer. Eu vou arriscar eletrizante dólar, vou torcer lá pela família Pelanda, vou deixar o Mandrake 3 para segundo, Vivi Magic naturalmente para terceiro, e por eliminação, Justiceiro Coach, que os outros aqui foi que enfrentou, correu pares mais fortes, o Cerqueiro, Justiceiro Coach, que também gosta de correr na ponta e se atirando para dentro. Deixar ele para quarto. A fórmula é 1, 3, 7 e 4, mais uma dupla boa para acumular essa 13. Matias, a gente pensa uma coisa e o que a gente pensa muitas vezes não acontece. O meu pensamento deste páreo é que o eletrizante dólar toma ponta pela baliza 1 e a Vivi Magic bota no lado dele. E o Mandrake fica terceiro, tira para fora e se favorece desta briga. Você acha que isso pode acontecer ou você acha que o eletrizante dólar pode fugir lá embaixo? Rezon, eu penso a mesma coisa que tu. E, na verdade, são 4 quilos de vantagem da Vivi Magic. São 55 contra 59. O eletrizante dólar, a gente sabe que ele tem aquele problema de garganta, tudo, né? E ninguém botou perto dele ainda, assim, para poder se aproximar. A égua, com certeza, vai botar. Eu não tenho dúvida disso, que ela vai largar lá por fora e vai grudar nele ali. E eu vou achar que o Mandrake vai ganhar por essa peripécia de carreira. Eu vou deixar a Vivi Magic para segundo. Vou arriscar uma dupla mais alta aqui. Para terceiro, eu vou deixar, óbvio, o eletrizante dólar. E para quarto, eu vou deixar a Tenuta Pogione, que ela ganhou muito bem na areia aquele dia, sempre foi tida como craque, uma égua muito boa. A minha fórmula nesse par é 3-7-1-5, Rizon. 3-7-1-5, a Tenuta Pogione, que é criação e propriedade do Aras do Morro, que fará o seu leilão naquele leilão do Jockey Clube de São Paulo, 1º e 2 de maio, juntamente com Santarém e Vale Verde. E no dia 7 de maio, infelizmente, a liquidação do Aras Bagé do Sul, do Dr. Ulisses Leon Carneiro, está em nome dele o catálogo, e 26, 27 e 28 antes, o 31º Grande Prêmio Gentil Carlesso. Bento, concorda, discorda? Olha, nem sempre o que a gente imagina que vai acontecer, acontece. Mas a leitura que eu fiz do páreo é exatamente a sua, Rizon. Eu acho que o eletrizante dólar, baliza 1, ele é muito ligeiro e vai para frente, mas a Vivi Magic leve não é mais ligeira que ele, mas ela vai encostar nele e vão fazer um cabeça a cabeça ali. Sem contar que, claro, o Jet Class é um cavalo ligeiro, mas não é um milheiro. Milheiro, ligeiro é uma coisa, 1.000 metros é outra.
mas é um cavalo ligeiro. O Justiceiro Coach, na minha opinião, não consegue acompanhar esse ritmo. A Tenuta Podione, na areia, é uma máquina. Na grama, a corrida dela não foi essas coisas, mas tem que respeitar, porque ela ganhou lá aí no Rio muito bem. A Vivi Magique me parece uma potranca, ainda uma potranca diferente. Eu acho que ela pode engrossar. Eu acho que o Mandrake perdeu tanto do Eletrizante Dólar, quanto perdeu da Vivi Magique nas duas corridas que ele perdeu, porque o ritmo do páreo foi desfavorável para ele. Porque, na realidade, no páreo do Eletrizante Dólar, se você olhar, ele descontou em recorde. Ele não é, para o Eletrizante Dólar ganhar, ele ganhou em recorde, tem que descontar em recorde. Então, normalmente ele teria ganho. E no páreo da Vivi Magique, quem olhar aquele páreo lá, é como se o Mandrake estivesse fora do páreo. No final, ele chegou voando. O jockey da Vivi Magique deu uma desarmada. Quem corria no final era o Mandrake. Então, para mim, Mandrake estando o 100% dele, ganha Mandrake. E mesmo se não tivesse no páreo, vai correr só Vivi Magique contra Mandrake, vai ganhar Mandrake. Vai correr só Eletrizante Dólar contra Mandrake, vai ganhar Mandrake. Na minha opinião. É claro que você vê o páreo de uma maneira na sua cabeça, e aí, de repente, o negócio é completamente diferente. Mas a minha ordem foi 3 Mandrake, eu ainda deixei o Eletrizante Dólar como o segundo e deixei a Vivi Magique como o terceiro. Pode dar uma inversão aqui. Dos demais, eu acho que é um equilíbrio ali, mas acabei marcando a Tenuta Podione, porque ela sempre... A gente não pode esquecer que ela ganhou na areia, em São Paulo, do Nobianormal. Tudo bem, a Nobianormal não estava no furo, no último furo naquele momento. Ela ganhou de galope, né? Então, é uma potranca que a gente não sabe. A corrida dela na grama foi fraca, a corrida que tem na grama, mas pode ser que tenha sido uma exceção e ela seja uma potranca diferente como ela aparentemente é. Então, a minha ordem aqui foi 3-1-7-5. 3-1-7-5 para o Francisco Bento. Mais ou menos na numerologia, vocês estão pensando parecido, embora alguma coisa diferente. Quinta prova é páreo de turma. Esse páreo, se vier a chuva que está sendo prevista, vai ser na areia. E como não é páreo clássico, é um prêmio em homenagem a Horas Mondesir, nós vamos fazer as indicações para a pista de grama e areia rapidamente, sem muito comentário. E eu começo com o Matias, agora é isso? Ou com o Bento? Matias. O Matias, né? Matias. Vai, Matias. Vamos lá, Rizon. Para a grama, eu vou marcar esse número 1 do Estúdio Verde. Boa filiação, o Lightning Story. Para a segunda, eu vou deixar o número 12 do HIR na grama. Para a terceira, o Magic Life do Felizola, que fez uma baita carreira aquele dia. E para a quarta, o Time Is Now. Na areia, eu inverti. Eu continuo com o número 1. Para a segunda, o número 11, que Magic Life. Para a terceira, o Time Is Now. E para a quarta, o cavalo do HIR. 1-11-5-12 na areia, Rizon. Então, na grama 1-12-11-5, na areia 1-11-5-12. Miguel Leão? Rizon, esses pares são muito difíceis a gente marcar, né? Eu acho até que poderíamos ter uma quarta-feira acumulada nesse par, hein? Mas nós podemos ter outra coisa nesse páreo, né, Miguel Leão? Se chover e mudar para areia, podemos ter 6, 7 forfés no páreo, né? Também, é verdade. Você tem toda a razão. É possível que isso aconteça. Como eu disse uma vez aqui, eu não gosto muito de concordar com você, Rizon, mas dessa vez eu sou obrigado a concordar. Mas eu vou ficar com a mesma marcação, tanto para a grama quanto para a areia. Eu vou marcar esse Magic Life, só porque já é corrido. Eu vi a corrida lá no Tarumã, foi segundo longe, ganhou um animal do Rio Iguaçu. A Special do Iguaçu. Ele chegou afastado. De qualquer maneira, já tem uma corrida, né? E esse pessoal aqui do Duplo Ouro, eles não brincam quando vem pagar verão. Então, vou ficar com a sua indicação, vai muito bem montado. Vou deixar esse do HIR para segundo pela raça, Quality Impulse. O número 1 para terceiro do Estúdio Verde, Lightning History. E para quarto, esse número 2, que tem uma raça espetacular, principalmente for na grama, Hello I Ask. É um páreo lotérico, a minha fórmula é a mesma para grama e para areia. 11-12-1-2, Bento? Olha, é quase difícil da gente comentar, porque muitos estreantes, a gente vai se basear por filiação, proprietário, treinador, algum parâmetro assim, mas
elemento mesmo, a gente não tem ou escutou uma pronto, alguma coisa assim. Eu gostei muito do número 1, esse Lightning Store, eu acho que na realidade tem uma afiliação, baliza boa, baliza por dentro, eu acho que pode levar vantagem, marquei 1, Lightning Store. Eu acabei deixando o Magic Life para segundo porque é corrido, né? Então deixei para segundo. Diferença aqui, eu acho que esse Quality Impulse, embora eu acho que a baliza é ruim, né? Mas eu acho que tem muita possibilidade. Na grama, tem que respeitar esse Hello IESC, né? Eu acho que é muito perigoso a filiação. Quem não lembra da Gran IESC, né? É uma espetacular corredora, ganhou várias corridas de grupo, grande matriz e na verdade, Drosselmayer. Então, acabei deixando essa ordem: 1, 11, 12 e 2. Na areia, eu acabei mudando só o quarto, eu gostei desse Olympic Park. Eu fiquei dando uma olhada nessa afiliação, gostei dessa, mas marquei a mesma ordem: 1, 11, 12 e meia. Ok, vale lembrar que a grande AES, que se não me engano, corria com a farda do Gianni Franco Samaia e montava Ângelo Márcio Souza. Olavo Jerônimo, não é? Olavo Jerônimo, meu amigo, saudoso Olavo Jerônimo, pai do Ivan Jerônimo. Outro grande figura. Outro grande treinador, né? E correto demais, um cara seríssimo, um cara gente boa pra caramba. Um abraço ao Ivan Jerônimo, para sua mãe. Ivan Jerônimo aí acabando a suspensão dele no Rio de Janeiro. Chegamos à sexta prova. É o Grande Prêmio Cruzeiro do Sul. Derby brasileiro. Eu cresci como derby carioca. Nos últimos anos virou derby brasileiro. E temos uma novidade aqui, que é o único Lô que reaparece e... Reaparece não. Reaparece, porque ele parou de correr aqui no Cristal, teve um pequeno contratempo. Você acha que Miguel Leão é uma corrida que você não escreveria o único Lô diretamente no derby? Olha, Rizon, o proprietário, inclusive, eu assisti o programa, né? Ele fez com você essa semana, muito simpático, apesar de que ele estava quase sem voz, mas eu acho que ele está certo. Um cavalo bom, ele tem que ver até onde o cavalo pode ir. Não acho. Deu sorte de pegar uma baliza boa, um cavalo que já corre entre os ponteiros. Agora, o palio é indigesto, né? Um palio fortíssimo, reunindo aqui animais de alta categoria, e a maioria aqui vai participar, com certeza, do Grande Prêmio Brasil. Aqui existe o detalhe da raia, que pode ser um fator bem diferencial para esse tipo de palio. Se for grama pesada, eu acho que o palio fica bem equilibrado. Se for grama leve, eu gosto muito do Cinzel, número 3, que ele já mostrou que atropela forte, já mostrou que gostou das distâncias maiores, vai muito bem montado com o Bland, e eu acredito que possa vencer. Vou marcar ele mesmo na pesada, mas, como eu disse, eu acho que se for grama pesada... Deixa eu só um minutinho, que tem um gato aqui me atrapalhando aqui meu comentário. Bom, aí, de vez em quando aparece um gato aqui. Deu microfonia, Miguel. Mas eu vou marcar o Cinzel para a ponta. Agora, eu acho que, se for principalmente grama pesada, tem um adversário muito forte, que eu acho que é o Sparco, sabia? É outro do duplo ouro, 2.400 metros, eu acho que tem tudo para correr bem nessa distância. Acredito que também o On My Size, que foi um cavalo que o Chico Bento indicou aqui 2 vezes, e realmente na última foi segundo, até para o próprio Cinzel. É um cavalo também com chance, é lá do Alazão Stables, do Alazão e Greco, do Lúcio Porte e do Greco, também tem chance. Se for raia seca, o MC Rocha acho que vai correr muito. Na grama pesada, eu não gosto dele. Então, por isso que eu estou falando, esse palio vai depender muito da pista. Não chovendo, eu vou ficar com essa ordem aqui: Cinzel 3, Sparco 8, On My Side 6, MC Rocha 11. Mas é um palio sensacional, né? Aqui tem 2 animais inscritos. Um eu indiquei 2 vezes e o cavalo não correu nada 2 vezes. Só falta dessa vez correr bem, que é o Olímpico Oman. Acho que para a quadra de frente ele pode chegar. E o outro animal, que era ex-paixão do Matias, o Vitruvio, mas ele parece que já se curou dessa paixão. O Vitruvio eu também acho que vai correr bem em 2.400. Os animais do Doce Vale, naquela semana, correram muito pouco, todos eles. E essa vez eles estão bem inscritos mais uma vez. Eu acho que para a quadra de feita pode chegar. É um palio espetacular, né?
Vai depender, esses pares dependem muito do jockey, mas muito do jockey. E eu vou ficar com o Cinzel, acreditando que grama leve teria mais chance do que na pesada. Eu vou ficar com ele, sei que o Estevam gosta muito desse animal. O Estevam tem vários inscritos, acho que tem 5 ou 6, né, cavalos no páreo. De repente ele vai lá e faz a... né? Tem 5. 5, né? Ele vai lá e faz a trifeta de novo. A minha fórmula é Cinzel 3, Sparco 8, acho que um bom azar. Ou mais side meio, MC Arrocha, número 11. Francisco Bento, pela primeira vez um gato fez cortar a internet de alguém. É um gato especial esse. O que tu indica desse páreo? Tem 4 gatos. Bom, Mas esse travou a internet. Quando tu pegou ele no colo, deu uma travada na internet. Vai lá, Bento. Ele está aqui deitado, aqui do lado. Eu sei. páreo bonito, como a gente já falou na carreira anterior. Eu já tinha dito desde a primeira prova que eu gostava de Almainside. Almainside, para mim, na primeira prova, perdeu por peripécia de corrida lá, ficou por dentro, o Moreira não teve passagem, aquilo que a gente já falou. Na segunda corrida, eu gostava muito dele, aliás, dei azar, porque eu não peguei a quadra ele fez aquele dia, acertei os 4, mas não peguei na ordem, porque o Almainside não ganhou. Mas eu falei Almainside, Cincel, o Navy of War, que na realidade, muito embora perca sempre do Olímpico Orkut no treino, eu falei, treino é treino, jogo é jogo. Na hora H deu Navy of War, né? O Olímpico Orkut, aquele dia, eu tinha dito, eu não gostei no Canter, e acabou sendo retirado por aquele outro motivo que a gente já comentou, mas eu não tinha gostado dele. Na última, ele já estava bonito. Então, ele já fez um Canter melhor e fez uma corrida boa, porque ele chegou sexto a 3 corpos do ganhador. Então, eu acho que aqui o Olímpico Orkut tem, com esse aumento de distância, eu acho que ele vai fazer uma ótima corrida. Ele parou aquele dia, aumentou a distância, ele vai ser pior para ele? Não, eu acho que vai ser melhor. Como eu acho particularmente com o Almainside, que é o cavalo que eu gosto, e vou torcer por Almainside, mas eu acho que 2.400 pode não ser bom com o Almainside. Mesmo assim, eu vou marcar o Almainside. Eu acho que se fosse grama seca, o cavalo a ser batido aqui é o MC Arrocha. Na grama seca, o cavalo, para mim, a ser batido é o MC Arrocha. O Cincel fez uma grande apresentação e eu acho que o aumento da distância vai ser bom para ele. E eu acho que o Cincel vai na areia não, na grama pesada, na grama macia, não vai ter problema. Então, eu acabei marcando o Almainside. Eu vou torcer para esse cavalo, eu gosto do animal e acho que esse cavalo é um cavalo de futuro. E acho que ele vai bem até os 2.000, vamos ver nos 2.400 como ele vai, mas vou insistir na marcação dele. A diferença, para mim, é o MC Arrocha, acabei deixando o MC Arrocha na leve, e se for a grama pesada, o Cincel. São entre esses dois, e dos demais, eu acho que quem vai correr bem é o Olímpico Orkut e Sparco. Dessa vez, eu acho que o Olímpico Orkut chega na frente do Navy of War. Então, mas a minha ordem foi 6, 3, 8 e 11. 6, 3, 8 e 11. Não. Matias, está por aí? Falei errado. 6, 11, 3 e 8. 6, 11. É o MC Arrocha. 6, 11, 3 e 8. Matias? Rison, esse é um páreo muito equilibrado e vai depender também dessa grama, né? Como todos já falaram, o MC Arrocha na raia seca, ele seria o cavalo com certeza da carreira. Mas se tu olhar todas as carreiras dele na grama pesada, ele não rende bem na grama pesada. Não rende. Ele é um cavalo que deixa a desejar na grama pesada. Então, como eu acho que vai estar grama pesada, eu vou deixar ele fora das minhas marcações. Esse Olímpico Orkut, que nem o Bento falou, eu acho que vai melhorar muito para ele. Eu acho que ele vai pontear o páreo com grande desenvoltura e daqui a pouco pode pregar uma peça neles. O Cinzel não tem o que falar, né? Eu acho que com o aumento da distância vai ser muito melhor para ele. Ele tem toda a raça para ir mais longe, tudo. Red Rafa, Esteves, tem tudo a favor. O Almainside, que nem o Bento falou, ele anda levando azar, né? Mas é um cavalo que tem que se respeitar. Esse Olímpico Oman não confirma que ele trabalha. Sempre tem alguma coisa que acontece. O Navy of War sempre está chegando. O Sparco, que nem o Miguel Leão falou, ele vai bem nesses 2.400. Ele está bem montado, eles levam fé nessa carreira. O Vitruvio é um cavalo que tem que se respeitar, mas a minha ordem nesse páreo vai ser Cinzel
On My Side, Olympic, Orkut e Sparco. 3, 6, 2 e 8, Rizon. O Rizon, Sim. só uma observação, que se a grama estiver pesada, tem um animal aí que tem que constar dos estudos, hein, que é o Nudine. Porque o Nudine ele regula com o Sparco e ele corre bem na grama pesada, e eu sei que o proprietário dele estava sempre esperando esses pares de distância maior para ele, o seu Carnevale. Na grama leve eu não gosto dele não, mas na grama pesada eu acho que o Nudine tem chance de chegar no bolo. E como o Matias mandou muito bem, o MC Arrocha na grama pesada, eu não gosto de jeito nenhum, mas na grama leve é um nome perigoso. Viu? Ok. No adendo. Só um parênteses. O Sim. cavalo do Miguel, nas últimas marcou, o Olympic Oman, ele, na realidade, teve um problema na partida, ele quase caiu na partida, e se você olhar aquela corrida, foi uma corrida fraca tal. Não foi uma corrida fraca, ele chegou a 3,5 corpos do ganhador em 7º, no páreo lá aqui, na prova anterior, ou seja, meio corpo atrás do Olímpico Orkut, que correu na frente, né? Então, esse Olímpico, inclusive o Olímpico Oman, já ganhou do On My Side, na coisa, como favorito destacado. E quando ele perdeu aquele páreo, né, do Saladino, ele teve aquele problema na reta, custou para ele deslanchar, mas ele pegou bem a raia pesada. Esse Olímpico Oman é um cavalo para ficar de olho nele, porque o aumento... O Rizon e Matias, vocês que conhecem o número 1 aí do Sul, melhor do que todos nós aqui, melhor do que eu e que o Chico Bento, eu acho, o que vocês acham? Agora eu passo a pergunta para vocês. Ele vai correr aonde, esse cavalo número 1? Ele vai correr entre os 3 primeiros colocados, talvez tente correr na ponta, no páreo, mas assim, a gente fica muito na dúvida, porque eu desde menino, 1979, nós tivemos um cavalo de exceção aqui no Rio Grande do Sul, chamado Garve, e o Garve subiu para São Paulo e perdeu por erro. O José Fagundes não foi bem, perdeu no último pulo por focinho o Grande Prêmio São Paulo para o tibetano. Era uma geração fortíssima, porque depois o Garve subiu para o Rio e nas provas da Tríplice Coroa finalizou 3º, 4º, corria Buvan, Balial, African Boy, Amazon, Aporé, tibetano, cavalos maravilhosos do Rosa do Sul, do Malurica. Era fogo aquela geração de 3 anos com os cavalos mais velhos, né? Depois disso, nós tivemos um cavalo que era invicto no cristal, chamado Agraciado, que foi adquirido por uma alta soma pelo doutor saudoso José Carlos Fragoso Pires, e que no Rio de Janeiro virou um cavalo normal. Não chegava nas provas clássicas esse filho do Cristalo, né? Tivemos o Slick, que sai do Rio Grande do Sul para correr o Ipiranga e ganha o Ipiranga de ponta a ponta, né? Surpreendendo a todos, pagando uma pule de 4,20 no fechamento das apostas, derrotando o Fero Bird, o Maru Bird, Alitac, que depois ganhou a prova de grupo 1 nos Estados Unidos, Imprudent Lark, Impossible Eyes, era um trio do Rosa do Sul. E desde então, Romo Fert entrou segundo para Chubasco, na mira também do Ipiranga. Os cavalos bons do Cristal acabaram não ganhando, né? Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e tivemos aí esse ato. E o Unicolor vai tentar acabar com esse ato, né? E, aliás, o Unicolor já acabou com uma coisa, que o Arid Bryan é só para correr pares de velocidade. O primeiro Arid Bryan que chegou aos 2.400 metros numa campanha muito bem feita pelo Neymar Canuti, pelo Dr. Cláudio Marques e pelo Luiz Henrique Flores dos Santos. Então, o próprio Luizinho sabe, né, que é uma carreira dura, né, é uma corrida para fazer um teste, né, e se ele for bem, chegar entre os 5, é uma grande surpresa para mim, né, e o qualifica não para correr o GP Brasil. Eu correria com ele o Delegações Surfísticas na semana do Brasil para cima do Apolo 10, por um cavalo bom de areia, né, e colocaria em prática contra o Apolo 10 e o Lente Supremo uma qualidade dele maior em pista de areia. Eu tenho um ponto de vista: cavalos que são bons na areia, correm na areia. Cavalos que são bons na grama, correm na grama. Eu não gosto de misturar as coisas. Mas é um teste, o Luizinho está aí, está em ótima fase, e é um cara que está investindo e que gosta de corridas de cavalo. Então, está levando o Cefarias, trouxe o Cefarias hoje para Porto Alegre, está levando o Cefarias amanhã para o Rio de Janeiro,
E essas pessoas que investem merecem ter um retorno, nem que seja na emoção, né? Então a gente fica naquela torcida por ele. Não sei, Matias, o que tu pensas? Rizon, o Luizinho tá com muito, né? Ele pode levar o Cefarias e voltar, tá tranquilo em relação a isso, né? Mas vamos falar do Uniculô. O Uniculô aqui, ele é um cavalo que se demonstrou diferente, ele tá ganhando muito fácil, que nem tu falou, para mim ele é um cavalo de areia, que vai ser um grande cavalo na areia se ficar lá. Na grama ele é uma incógnita, mas toda a nossa torcida vai para ele, porque a gente é gaúcho, gosta de torcer para os nossos, tudo. Mas que nem tu falou, eu acho que se ele chegar entre os 5 é surpreendente para mim. Concordo plenamente contigo. E uma verdade que tem que ser dita também, que ele perdeu longe para o Nobê Animal, né? Que realmente o Nobê Animal é uma exceção, tanto é que já está nos Estados Unidos com o Paulo Henrique Lobo, mas o Uniculô, tirando o Nobê Animal, era o melhor potro do hipódromo do Cristal. Mas a pergunta que eu queria fazer é se ele pode influenciar a corrida do Olímpico Orkut. Eu acho que ele não acompanha. Acho que não acompanha. Não acompanha. O Olímpico Orkut larga e vai. Fazer um parênteses, Rizon. Eu acho que também não acompanho o Olímpico Orkut. Acho que o Olímpico Orkut vai. Esse páreo pode ganhar. E também acho que na realidade não acompanha. Mas você vê como é que é o Turf, né? O Garvey, na minha opinião, foi muito mais cavalo que o Slick. O Garvey tirou terceiro no Ipiranga, em São Paulo. O Slick tirou. Então, você vê como é que é. Depois o Garvey tentou vários outros no Rio, não ganhou. Ele chegou bem colocado, mas o Garvey era um animal de exceção, na minha opinião. Para você ver, Bento, como é que são as coisas, o Garvey começou no Turf Gaúcho e ele entrou terceiro na final. Ganhou o Turf Gaúcho, se não me engano, a Mese, que também foi uma grande égua, a Mese, né? E naquele Turf Gaúcho entrou quarto um cavalo chamado Tairon, treinado pelo Odilo Machado, que depois foi e ganhou o Conde de Herzberg, no Rio de Janeiro. Aquela geração do Cristal era uma geração, deu ainda o tio Jango, que entrou quinto na final do Turf Gaúcho, que foi um cavalo ganhador de Decided Race em São Paulo, e ganhador de 5, 6 corridas. Quando ganhar 5, 6 corridas em São Paulo, era quase um cavalo de primeira turma, era impossível, era um cavalo de exceção. Então, aquele Turf Gaúcho foi um Turf Gaúcho muito forte, muito forte. E você vê como a distância, o animal, na realidade, começou no Turf Gaúcho, 700 metros. Aí você tem vários exemplos. Você pega um Riades. Você lembra do Riades? Sim, Riades, Paridei, né? Não, mas eu estou dizendo o Riades, um cavalo que correu dos 700 aos 3.000. Mas Sim. não é que ele correu dos 700 aos 3.000. Ele ganhou dos 700 aos 3.000. Né? Então, existem algumas coisas. Eu acho que, na minha opinião, o problema aí do Uniculô, na minha avaliação, a grama é uma incógnita para ele. Ele não correu na grama, né? Ele só correu areia. Então, eu acho que na minha cabeça, assim, ele pode fazer uma grande corrida e ir lá e ganhar de pau a pau. Eu não acredito. Eu acho que eu acho que se ele fizer uma boa corrida, que nem você falou, que ele mostrou que é um animal bom, até porque a filiação dele, o William de Bryan, é uma filiação de ligeiro, mas é o seguinte, se você vai lá, a mãe é Sifon, né? Então, e a gente sabe o que Sifon fez lá nos Estados Unidos, né? Então, mas vamos lá, não vamos ficar nesse palio, senão nós vamos ficar só nesse. A gente sabe também o que o David Flores fez no Sifon, abrindo na reta de chegada para perder a Dubai World Cup por toque de focinho para o Sink Spiel, né? Verdade, porque na realidade a preocupação dele, quem que era? Não era era o outro brasileiro. Sandy Pitt. Sandy Pitt. Então ele foi ganhar do Sandy Pitt, ficou para poder pegar, não ficou com esse, ganhou o Sink Spiel. Foi isso. É verdade. Bem, lembrando, nesse sábado tem o leilão Sprint Sales com Gerard, Ereporã, JG vendendo. Dia 8, o leilão de coberturas da Associação Brasileira. Peça para entrar no grupo de WhatsApp do Fernão, da PPS. E no dia 17, o leilão de coberturas do Jornal do Turf. A partir do dia 8, você já pode acessar o www.horsesales.com.br para dar o seu lance lá no comando do Amarildo Silva. Chegamos à 7ª prova, abrimos com o Francisco Bento, é o Grande Prêmio José Carlos Fragoso Pires, Grupo 2, uma saudade que eu tenho, homem fora de série. Uma vez eu cheguei em Bagé, numa sexta-feira 13, ele estava alinhado, com calça de tergal, camisa de seda, sapato lustrado, andando no areião. Era um cara que tinha uma visão, que fez um Brasil de $1 milhão,
né, que lotou o hipódromo no dia de chuva, que trouxe cavalos de todo lugar do planeta e que agora está lá em cima, olhando para o nosso turf e sem a farda do Santana do Rio Grande nas pistas. Francisco Bento vai ganhar a Nova Delhi pela demonstração que ela deu na última, que ela parecia a Ethereum naquele páreo que ela correu? Olha, aquele dia eu já gostava da Nova Delhi, a gente acabou marcando ela e eu acho que ela ganha. Pelaquela demonstração, eu acho que o aumento da distância vai bem para ela. Agora, vamos ver que o Borges é um grande jockey, ninguém precisa dizer nada, mas ela teve duas boas direções do Bruno Queiroz e a direção dela na última do Bruno Queiroz foi muito boa. Então, eu que normalmente critico o Bruno Queiroz, a gente tem que reconhecer quando ele vai bem. E ele foi muito bem aquele dia na Nova Delhi. Ele ganhou por 5, 6 corpos, mas a direção dele foi perfeita. Então, eu gosto da Nova Delhi, acho que ela, na realidade, é uma potranca em evolução e eu acho que ela vai ganhar aqui. A Ramani deve ter uma corrida que corre na frente e deve ter uma corrida favorável aqui. Tem a Dash and Play, a Quatá, eu acho que a Quatá ela sempre chega nesse páreo. E essa Olympic Mal melhorou muito na última, ela acabou chegando para cima delas lá. Eu acho que está por aí, mas eu marquei Nova Delhi meia dúzia, deixei a Quatá, Olympic Mary e Ramani, na ordem, 61, 2, 3. 61, 2, 3, Matias? Vamos lá, Rizon. Esse par aqui tem um porém, né? A Nova Delhi, a única vez que ela foi na raia pesada, que foi os 1000 metros contra a Vivi Magia, que ela correu pouco, né? E os bichos do Araras, geralmente na raia pesada, eles diminuem. Mas a demonstração dela foi surpreendente. Ela ganhou os esbarros aquele dia. É difícil marcar contra ela. A Quatá é uma égua que nem o Bento falou, ela sempre chega nesse páreo. A Olympic Mountain trabalhou bem de novo e tem chance nesse páreo. A Ramani, eu acho que ela vai brigar com a Taichung, essa aqui, que ponteou aquele páreo. Eu acho que as duas podem se pegar. Eu gosto muito dessa Dash and Play, que eu acho que o aumento da distância vai ser bom para ela. A minha ordem nesse páreo vai ser Nova Delhi, Dash and Play, Quatá e Ramani. 6813, Rizon. Ok. Miguel Leão? Olha, eu vou discordar dos meus amigos. É porque eu pensei mais ou menos que nem o Matias fez essa observação. Se a grama estiver pesada, os animais do Área Santa Maria de Araras sofrem, quase todos, né? Vou dizer todos, mas quase todos sofrem um grande rebate. Baseado no raciocínio que a gente está fazendo de chuva, se não chover, a Nova Delhi tem muita chance. Eu vou arriscar a chuva, tá? Eu vou ficar com a Quatá número 1, vai experimentar a direção do João Vitor. Vamos ver se o João Vitor dá um jeito nela. Ela e a Olympic Mountain são mais velhas. E eu não gosto muito de fazer isso, não, mas eu vou ficar com as mais velhas. Talvez por ser o mais velho aqui dos 4, vou ficar com as mais velhas aqui nesse páreo, com a dupla 12, 1 e 2, e vou deixar, evidentemente, com a Nova Delhi para terceiro, mas a Ramani eu não gosto muito, não. Acho que ela vai correr bem, mas não ganha. Mas a ordem, todo mundo marcou essas mesmas 4, né? Eu vou só mudar a ordem, vou marcar Quatá 1, Olympic Mountain 2, Nova Delhi meio, Ramani 3, mas eu acho que no pique 7 eu levaria as 3, hein? Eu acho que se chover, as coisas podem ser bem diferentes. 1263 para o Miguel Leão, e vocês que estão acompanhando o programa, né, e que pediram esse programa que a gente vai fazer nos 9 mitos do Rio de Janeiro, estão vendo que além de nós termos 3 cronistas convidados, nós temos 2 meteorologistas, que são o Miguel Leão e o Carlos Matias Reis, que já estão prevendo a pista de grama pesada, né, Bento? Então, é sempre bom ter meteorologista junto no programa, que facilita as coisas, né? Mas tem um site chamado Clima Tempo que diz que vem chuva torrencial amanhã. Olha, a minha esposa já recebeu aviso da Defesa Civil desde ontem, então... No caso da Nova Delhi, eu acho que realmente a observação que o Matias fez e o Miguel fez é pertinente, mas, na minha opinião, a Nova Delhi não correu menos aquele dia. Ela, na realidade, ela não é uma égua de 1000 metros. É isso, entendeu? Se você for olhar, ela foi correr o par da Vivi Magique. Em 1000 metros, numa grama pesada,
E se você for olhar tal, ela chegou a 4 corpos da Vivi Magique em 1.000 metros. Você acha que uma corrida na grama pesada a 4 corpos da Vivi Magique é ruim? Ela corre longe. Então, ela é uma égua de partida. É claro que a gente sabe que os animais do Araras têm uma predileção enorme pela raia seca. Mas eu tenho impressão, pela última corrida dela, a raia, na minha opinião, com chuva, sem chuva, vai ganhar o Lavradelli. Mas é claro, corrida é corrida. Vamos lá. Perfeito. Lembrando, dia 19 de abril tem o leilão do Aras Niju, e aí vocês vejam como é que são as coisas. O leilão de cobertura do Jornal do Turf é dia 17. Aí eu comprei a minha passagem, vou direto para São Paulo, para Congonhas, dia 16. Aí eu tenho que estar no leilão do Aras Niju. Eu prometi para o Billy e para o Bibinho estar presente no leilão, que vai ser presencial pela primeira vez. A única chance de eu chegar no leilão, no sábado, em Bagé, era sair de São Paulo num ônibus da Azul até Viracopos, pegar um voo em Viracopos, chegar em Porto Alegre às 20h50, ir para a rodoviária, pegar um ônibus às 11 da manhã, às 11 da noite, e chegar em Bagé às 4 da madrugada, ir para a casa do Musa, dar uma descansada e ir para o leilão. Aí depois que eu comprei a passagem, fazendo tudo isso que eu vou fazer, o Bibi me liga e disse assim: Rison, eu estou contratando um ônibus e tem um lugar reservado para sair de Porto Alegre para Bagé no sábado de manhã. Mas tudo bem, vamos pegar o ônibus, obviamente, para ir para o Aras Niju, né? E Rison, o Matias... Rison, você, com a grana que você tem ganhado ali nas corridas, você podia fretar um avião. Não fica fazendo essa economia de ônibus para lá. Fala com o Matias, qual é a situação real? O seu joelho está sentindo esse negócio de ônibus. Pega freta um avião, conversa com o Textor ou com a Leila e freta um avião. Tu vê a minha situação. Você não vai ficar bom nunca do joelho. Tu vê a minha situação acumulada de 7 placê na Gávea a R$15. O Matias sabe, essa acumulada aí antigamente era 100, né, Matias? Foi a 15, né, Matias? Tranquilamente, Rezão. Então, mais um motivo para fretar um avião. Que louco. Tá bom. Agora é com o Matias, a indicação, é o único forfé da reunião, é o meia dúzia Curra Rio Lake. Nós tivemos lá atrás, o Bento vai lembrar bem, um cavalo que era muito bom, do Beverly Hills Studio, que era Equinox, né? Lembra, Bento? E, aliás, tem um Equinox fora do Brasil aí, que é uma fera, né? Que era Grupo 1 no Japão, foi para reprodução, cavalo maravilhoso, ganhou a Dubai, né? Ganhou tudo, que era uma máquina de correr. Mas né? Esse Equinox aí, ô Rizão, vamos abrir rapidinho. O Equinox é do Busato com o professor Célio, do Estúdio Pacá. E criação do Gil Irala com a TBS. Eu sei que é o Busato com o professor. Aí eu até perguntei, professor, ele falou: você vai correr um cavalinho meu chamado Equinox. Eu lembrei desse Equinox. Falei, bom, o nome ajuda. Ele falou assim, mas esse corre pouco. Vai, Matias. Rison, eu acho que aqui está a grande barbada da reunião. O Wall Street, pela última carreira que ele fez, por tudo que ele tinha de fama, ele pegou esse Hakadense do Best Friends que mostrou ser bem diferente, ele mostrou ser diferenciado. Acho que vai correr provas fortes esse Hakadense. E o Wall Street manteve o segundo ainda, e era franco favorito aquele dia. Daí tu olha, tem Zen Life, criação do Doce Vale, tudo escrito direto na areia, né? A gente meio que fica com o pé atrás, mas deve ter algum trabalho bom para estar aqui. É um páreo que eu acho que se decide entre os dois. Essa Bernarinde tem uma boa raça, tem que respeitar também. O número 7, Key Rich, eu acho que ele tem alguma chance de chegar na quadrifeta, e tem que falar do Fast Lion do Luizinho, né? Que desde o Turf Gaúcho sempre teve bons trabalhos, tudo. É um cavalo ligeiro, e daqui a pouco, se não tem ligeiro aqui, quem vai pontear o par é ele. Mas eu vou ficar com o Wall Street, vou deixar o Zen Life, Bernarinde e para terceiro e para quarto, K-Rich. A ordem 2, 3, 5, 7, Rison. 2, 3, 5, 7. Antes de eu passar para o Miguel Leão, eu quero citar aqui uma novidade no programa oficial, que é o Bernarinde correndo em nome do Jockey Clube de Minas Gerais. Para quem não sabe, o Jockey Clube de Minas Gerais está pronto, falta apenas o acabamento das cocheiras, e o que falta em Minas Gerais hoje são proprietários.
né? Porque com o fechamento do Serra Verde e esse ato muito grande e a construção do novo Jockey Club a 30 quilômetros de Belo Horizonte, isso tudo dificulta, né, para o Jockey Club prosperar. Só tem 3 proprietários mineiros. Exatamente. Né? A Cudelaria BH e o cara que é do Carlos Capucci, que é o próprio presidente do Jockey Club de Minas Gerais, que faz parte desse sindicato também, entendeu? Então, é uma pena, mas vamos torcer para que Minas Gerais se reerga e a gente tenha corridas aí no futuro próximo. Vale ressaltar uma coisa, que pouca gente sabe, mas o Miguel Leão sabe, o Bento sabe, o Matias é mais jovem. Não existia centro de treinamento em Teresópolis e Petrópolis, e o centro de treinamento dos cariocas era o Serra Verde. Tanto é que o Gilmar Guedes treinou uma bela época e trazia os cavalos do Serra Verde e ganhavam, porque o clima, para quem conheceu, para mim foi o pódio mais gostoso que eu conheci no Brasil, era um pavilhão só, tudo, e a temperatura era muito agradável. No próprio verão, no Serra Verde, não era tão quente quanto em Belo Horizonte, muito menos que no Rio de Janeiro, né? E os cavalos iam, inclusive cavalos que tinham problema de suar, iam para Minas Gerais para depois retornarem para o Rio de Janeiro. Eu tive um cavalo que saiu do Rio de Janeiro com vitória, New Flying Hill, e foi correr em Belo Horizonte. A primeira carreira dele ganhou por 19 corpos em Belo Horizonte. E como era um prêmio com sweepstake, o prêmio dele foi igual o do Jockey Club brasileiro na época. Eu me lembro, dava para pagar 6, 7 meses de trato. Bons tempos aqueles, né, Miguel Leão? Com você, indicação. MG Santos ganhava tudo quanto era estatística, lembra dele? Lembro. Lembro bem disso, lembro bem. Faz tempo isso, faz tempo. Bom, para começar, eu vou dizer que Fast Lion, o nome não ajuda. Não estudem muito. Tu não vai indicar, né? O nome não ajuda, pode arriscar. Fast Lion, de jeito nenhum. Vamos começando por aí. Antigamente tinha um cavalo, o Coração de Leão. Esse eu falava que de jeito nenhum também. Bom, eu vou ficar com Wall Street também. Concordo plenamente com as palavras do grande turfista Matias. Ele costuma derrubar a gente de vez em quando, mas nessa vez ele tem razão. Wall Street, eu achei o tempo meio fraco, sabe, Matias? Mas linha 2, Anderson Fernandes, né? Tem tudo para esse animal do Clark Lady vencer de ponta a ponta. Acho a dupla muito difícil. É o tipo do páreo que no betting você tem que botar o 2 para frente, mas quem para segundo? Tirando o Fast Lion, pode botar qualquer um aí que pode dar. O próprio Ildefonso, eu perguntei sobre Zen Life para ele, falou que é bom, tem futuro, mas que é animal para mais distância, que não acredita muito em 1.100, mas também o pai não tem nada demais, né? Por isso eu deixei pela raça, por estar no Doce Vale, eu deixei esse Zen Life para segundo, número 3. Agora, eu sei que o número 1 é do Estúdio Star Alliance, do Murilo, do Flávio, um abraço lá para eles. É um cavalo que eu senti que ele havia alguma fé, né, quando fosse estrear. Não, é a raça de velocidade, tá? Linha 1, eu vou deixar para terceiro. Nossa fórmula é 2, 3, 1. E o S. Bernarindi, que o Rizão lembrou bem, do Jockey Club Minas Gerais, eu vou deixar para quarto, tem uma raça boa também. Mas é um páreo muito difícil para o betting, mesmo achando o número 2, força absoluta, uma boa crava na Super Tri final. E a fórmula é 2, 3, 1 e 5. O que o Ildefonso Souza falou para ti do Zen Life? Falou que é um bicho que espera uma corrida mais para, vamos dizer, estar aprendendo a correr, que vai estrear à noite, né, o Rizon? Ainda mais que chover, se for pesada, pior ainda. Mas ele acredita que vai evoluir, que é animal para distância maior. Em todo caso, eu botei para segundo, porque eu também dos demais aqui é meio que loteria isso aqui, né? Perfeito. Bento? Olha, o Wall Street é a força do páreo, já está aguerrido, né? Então, normalmente vai ser o favorito aqui. Só achei o tempo dele muito fraco. Também achei. Achei um tempo muito ruim. Então, olhando por esse ângulo, se algum desses estreantes for razoável, eu acho que ganha dele. Então, essa filiação do número 3, mesmo também achando que é um cavalo para distância, isso, aquilo tal, mas é uma filiação para dar um tapa aqui, entendeu?
É um animal, bom, um garrai, tudo bem, é um animal de grama, mas não sei, eu tenho impressão, é uma linha materna esse Public Percy, que dava bons animais na areia, eu fui no Zen Life. Eu acabei marcando o Zen Life. Claro, o Wall Street é o favorito, ninguém vai tirar ele do jogo, deve estar lá, só não gostei do tempo. Agora, olhando os demais aqui, eu acho que esse Prime Star vai correr bem. Baliza 1, 1.100, eu acho que ele vai correr bem. Então, marquei essa ordem, 3, 2, 1. Agora, dos demais, para não dizer, eu acabei marcando um azar. Eu vou acreditar nele muito, embora ele mesmo não esteja acreditando. Eu fui no Fast Lion para quarta. Olha lá. Oh, não. Então, marquei 3, 2, 1 e 10. Eu estou achando que esse Fast Lion está escondendo o jogo aqui, vai chegar a quarta. 3, 2, 1 e 10. 3, 2, 1 e 10 para o Francisco Bento, lembrando 26, 27 e 28 de abril, 31º GP Gentil Cardoso, em homenagem a Henrique Oliva, que está contando os dias para o seu Bobleheim no Grande Prêmio São Paulo. Chegamos à 9ª e última prova, vamos fechar com o Francisco Bento, e neste páreo nós temos polos opostos. Eterno Dinamite baliza 1 e Jazz Famous reaparecendo na baliza 10. Você acha que o páreo está por aí, Bento? Eu acho que está. Eu acho que está e vou marcar o Jazz Famous mesmo reaparecendo. Tem impressão que mesmo 1.200, baliza 10, eu acho que ele, na realidade, pode ganhar esse páreo aqui. O Eterno Dinamite, na realidade, sempre tem sido favorito aqui, muito jogado, tal. Cavalo meio ali inconstante, mas é a diferença certa. Baliza 1, o João Vitor, né? Muita chance, eu acho que a diferença certa aqui, eu acho que está por aí. A diferença para mim é o Colosso Thunder. Acho que o páreo está entre esses três aí, a ordem pode ficar diferente. Aí fiquei procurando um azar aqui para poder, na realidade, ver quem que eu buscava no jogo aqui. Eu acabei, dentre esses aí que eu olhei, gostei desse número 4, sempre feliz. Eu acho que pode fazer uma boa corrida. É uma filiação de Forestry e tal. A corrida, a segunda corrida que teve aqui na areia foi fraca, mas eu acho que ele pode fazer uma boa corrida. Eu deixei como quarto nome aqui. Minha ordem aqui foi 10, 1, 2 e 4. 10, 1, 2 e 4, Matias, eu acho que quem vai chegar certo na quadrifeta da última prova é a Nitidamente. Marquei ela para quarto. Rison, esse páreo aqui a gente olha o reaparecimento do Jazz Famous, mas daí a gente olha com quem ele correu. Ele tem terceiro para o Nobien Nomal. Ele tem segundo para o Otoniel. As carreiras deles aqui é muito diferente das dos outros. O Eterno Dinamite perdeu a última carreira para o T-Red. O T-Red aqui não corria nada. Mas perdeu para o Saladino, né? E a última perdeu para o Saladino, né? É só tu olhar com quem ele corria, né? Tá reaparecendo tudo, mas a turma que ele corria é simplesmente a outra. O Eterno Dinamite tem que se marcar. Na última perdeu para o T-Red, que o T-Red não era nada demais aqui no Cristal e se transformou até no Rio. Aliás, esse páreo, quem assiste o páreo, né? O João Vitor vem de pé, bunda em cima. Isso, ele vai fazer correr e vai tirar para longe, né? Uhum. E aí, quando ele fez correr, ele perdeu. Ele perdeu, o Colosso Thunder, eu acho que vai fazer uma boa carreira aqui, e que nem tu falou nitidamente aqui do Dr. Renato, que tem o motociclista na segunda, que eu acho que vai estar no Rio para tirar foto. Eu acho que vai chegar pelas carreiras que ela tinha aqui. Ela teve aquele problema no dente, foi um trabalho que eles fizeram aqui com ela até ela confirmar a carreira. Eu vou ficar com Jazz Famous, Eterno Dinamite, Colosso Thunder e Nitidamente. 10, 1, 2, 3, Rison. Miguel Leão? Esse páreo é um daqueles páreos das sombras, sabe? Que as forças ocultas de vez em quando aparecem. Esse páreo está me cheirando a isso aí, sabe? Eu acho que é um páreo... Não acho um páreo tão simples assim, não. É bem verdade, a SFM correu contra uns bichos melhores, mas está reaparecendo e a baliza não é boa. Eu acho que é o tipo do cavalo que vai chegar ali em segundo, terceiro, prometendo para a próxima. Mas, em todo caso, tem que ser colocado no jogo. Eu não marquei ele para ponta, não. Inclusive, eu marquei ele para terceiro. O Eterno Dinamite,
É outro cavalo que o Rizon chamou bem a atenção. Ele vinha, aí parecia que ia passar e não passou. Eu acho até que ele não ganha do Colosso Thunder. Tá? O Colosso Thunder chegou perto dele na última, vai largar por dentro. Esse Eterno Dinamite ele não me parece ser muito pronto assim, não. Ele custa um pouquinho para embalar. Não sei se vai ser muito bom o negócio, um páreo cheio aqui, não. Eu vou marcar uma bomba para vocês, que como ninguém nem citou o nome dele, posso ficar à vontade de dizer que é bomba, né? É uma pulha assim de para lá de 10. Vou marcar Jarcano número 8. Tá rindo, né, seu Matias? Se ganhar, você vai me escutar que nem você escutou aquele áudio outro dia. Eu vou marcar Jarcano. Vocês não acharam nada estranho no Jarcano, não? Miguel, aqui... Vocês são expertos, são especialistas em turf. Vocês não acharam nenhuma coisa estranha no Jarcano, não? Olha, Miguel, aqui no Cristal ele era um cavalo que ele demorou muito a confirmar a carreira, ele era um carroção que ele vinha de trás. Eu não gosto dele, eu não. Mas não tem nada estranho no Jarcano, não? Eu não achei. O que tu achou? Eu não achei. Por que o Bruno Queiroz foi para ele? Pode ser, pode ser. Reparou isso, Chico Bento? Mas por que o Bruno Queiroz saiu do Colosso Thunder e foi montar o Jarcano? Não tenho a menor ideia, mas eu particularmente saiu do cavalo do Léo Reis. Não, eu veja bem, é o tipo do páreo, que aí é que eu digo que o turfista tem que fazer uma coisa que eu digo sempre nos meus programas, chamada intuição. Aí eu fui ver os páreos desse Jarcano. Ele andou com o Ricardo, correndo, chegando em terceiro, aí depois na outra correu menos e parou em janeiro. E reaparece agora. E aí eu falei assim, mas o Bruno Queiroz largou o Colosso Thunder, que é do Léo Reis, para montar o Jarcano, e fui ver as corridas do Jarcano no vídeo. E não foram tão ruins assim, não. Teve uma corrida que ele chegou terceiro, que ele chegou perto de um desses cavalos que regula aqui com essa turma. Claro que não é barbada, né? Nada disso. Eu estou falando que, de repente, aquele turfista que está com menos cabelo barbada, que eu... Não, ele paga 30 por 1, né? Sim. Pois é. Aquele turfista que estiver desesperado, com menos cabelo que eu e Chico Bento junto, de repente vai lá e não tem o que fazer, está no desespero, vai lá, joga uma ponta e um placê desse cavalo. Eu, particularmente, vou marcá-lo. Claro que não vou cravar ele para nada. Esse par aqui eu vou encher. E digo mais, acho que a quadrifeta aqui tem tudo para dar dinheiro. Marquei Jarcano 8, marquei o Colosso Thunder para segundo e deixei o Jazz Famous para terceiro. O Eterno Dinamite, que deve ter sido em homenagem, deve ter sido algum vascaíno que deu o nome. Vou deixar esse Eterno Dinamite para quarto. E tem mais uma aqui que vai correr bem, que eu acho que vai correr entre as ponteiras, que é essa Granada Coronilha. A corrida dela foi boa na última, mas ela está misturada aqui com os machos, né? Então, são os machos aqui que não merecem muita confiança, não, mas tem chance também. E essa, nitidamente, me parece, pelo que eu vi, ela é de mais distância, né? Não é de 1.200 metros. Eu vi a corrida dela e a impressão de vai estar esperando uma reta grande, mas, enfim, pode chegar realmente na quadrifeta. Eu acho esse páreo muito difícil, gente. Não foi tão simples. Meu raciocínio, eu acho que é um páreo que vai dar bomba. A minha bomba eu escolhi o Jarcano. Posso estar certo, posso provavelmente estar errado. Marcação 8, 2, 10 e 1. 8, 2, 10 e 1. O problema não é ganhar o Jarcano. O problema é cruzar o disco e ganhar, por exemplo, foi na terça-feira ou na segunda, o último páreo, o cavalo número 2, que era favorito. Entrar segundo uma bomba de 30 por 1, terceiro uma bomba de 70 por 1, quarto uma bomba de 50 por 1. A trifeta pagar 1.200 e a quadrifeta pagar 830. Leão, quem é que tu acha que acertou essa quadrifeta? Aí o cara enlouquece. O cara não sabe mais nada de turf. Como é que a isso acontece? trifeta do último páreo de terça-feira que deu 5,40. 5 deu menos que a exata. Teve um cara que escreveu lá no Raia Leve, reclamando, para explicar o movimento desse páreo. 5,40, um páreo de 10 animais, deu menos que a exata? Bom, enfim. Hoje no Cristal, teve uma trifeta que pagou R$2. A exata pagou bem mais do que a trifeta. Mas faz parte. Matias deve ter jogado. Vamos lá, então. Nesse sábado tem Sprint Sales e agora tem as melhores do Leão para domingo. Bom,
uma acumulada rápida de 3 favoritos. Segundo, 4, Ethereum. Terceiro, meia, Underpants. Oitavo, 2, Wall Street. Fugiu o malandro, hein? Fugiu da jaula o malandro. Indicou 3 barbadas. Tu viu como é que é, Bento? Vai agora com as tuas 3 indicações. Bom, as 2 primeiras eu acho que não tem, vão ganhar os 2 também. Eu acho que na realidade é a mesma coisa ali, acho que não muda. Agora, nesse páreo do Wall Street, eu fico meio assim. Eu acho que ele na realidade pode dar uma enroscada lá, viu? Então, não sei. Esse eu não marquei. Eu acho que na realidade não. Eu vou marcar a Nova Delhi. Eu acho que a Nova Delhi, mesmo eu achando que a raia... Só se a raia estiver impraticável, ela não é muito pesada, mesmo numa raia pesada, eu acho que ela vai ganhar esse páreo. Então, os 2 primeiros a gente mantém, Ethereum e Underpants, mas eu vou fechar na Nova Delhi. Qual é o páreo? Para mim só voltar aqui. Sétimo meia. Sétimo meia. Matias, tu vai afundar a canoa com o teu pezinho pluma ou tu vai fazer alguma coisa diferente? Nós vamos de 65 quilos, só para te avisar. Barbaridade. Meu Mas Deus do céu. eu vou começar no primeiro páreo, o Rony Gol, Rizon. Eu acho que o Rony Gol, eu acho que quem quiser encostar, leva o Like a Trojan para não errar. Crava Ethereum. Daí tem as opções de fechamento que eles falaram, o Underpants. Eu acho que o Mandrake agora deve dar uns 2,20, 2,30. Eu acho que é um fechamento firme. No 8º páreo, o Wall Street. No último páreo, o Jazz Famous. E uma pule boa, acho, para o pessoal botar no Grande Prêmio dos Potros lá. Quiser fazer uma pulizinha boa, botar o Cinzel, botar o Olympic Orkut e uma bomba Olympic Oman. Então marcaste o pique 7 aí, rapidamente. Vamos marcar o pique 7 aí, era. Rapaz, não deu tempo de eu pegar a caneta. Ele começou a falar, saiu largou, não consegui anotar aqui. Vamos lá então, Matias. Calmamente, vou marcar aí o pique 7 aí, o Pla 8 aí. Não, vamos lá. Primeiro 7, Rony Gol. Quem quiser encosta o Like a Trojan. Tá, primeiro 7 e 5. Tá, segundo páreo é Ethereum, número 4. Tá. No 4º páreo 3, o Mandrake. Tá. No 8º páreo Jazz Fame, o Wall Street. Tá. E no 9º páreo número 10, Jazz Famous. E tu tinha falado no Underpants. Não, eu falei do Underpants deles, das marcações deles para fechar o pique 3. Concordo com eles. E acho que pode ser uma bomba ali no páreo dos Potros, que nem eu falei, o Olympic Orkut pagando uma pule alta, o Olympic Oman e o Cinzel. Perfeito. Mas, pô, páreo do Super Tri, né? Tá bom. Rony Gol Super Tri, né? Rony Gol Super Tri. 8º Wall Street, Super Tri. E Jazz Famous Super Tri. Pois é. Na segunda-feira eu ligo pro Matias e faço um vale com ele. Certo. Vocês marcaram alguma coisa para segunda e terça-feira? Eu acho que o Matias marcou, acho que o Bento também é estudioso, deve ter marcado, não marcou, Bento? Não marquei, Rizon. Eu não marquei para nada para segunda e terça. Então o Matias vai marcar a maior barbada da semana, certamente aí agora, Matias. Mas eu marquei também, eu não sou estudioso não, mas marquei. Tá? Então tá, então vamos começar pelo Bento. O que tu marcaste, Bento? Não marquei. O Leão não, pelo Miguel Leão, desculpa, pelo Miguel Leão. Vamos pelo Miguel Leão. Fala, Chico Miguel. Bento, ele está querendo te derrubar, Chico Bento. Vamos lá. Segunda-feira, a barbada do Matias e de todo o hipódromo da Gávea. Primeiro páreo, Motociclista 3. Eu estou marcando para grama, tá, gente? Estou marcando para grama. Se chover... Motociclista é na areia. Pois é. Vamos lá. Primeiro, Motociclista 3 e 8º, Ungai, número 5. Duas pules baixas, mas eu acho que vão vencer. Que são de pares do Super Tri, né? Que é uma vantagem. Terça-feira não marcaste nada. Claro que marquei, Rizão. Eu sou um camarada prevenido. Vamos lá. Terça-feira. Terceiro páreo, Rumoroso 5. Quinto páreo, Pretty Good 7. Eu não vou marcar Pretty Good, não, que se mudar a raia na areia, acho que corre menos. Terceiro páreo, Rumoroso 5. E sexto páreo, Bria, número 5. Se o Rumoroso ganhar, eu vou te pagar um jantar na Semana do Brasil. Como tem 3 falfés no páreo, Rizão? É verdade. Aliás, já vamos apregoar aqui.
Na segunda-feira não correrão o primeiro páreo Valoroso Goldeu e no terceiro páreo 7 O Lorde. E na terça-feira, terceiro páreo 1 Oxalá, 2 Met Beyond e 8 Dom Molinaro. Esses dois últimos sentiram na última corrida. Dom Molinaro teve claudicação grau 3, mas eu acho que não foi por ter mancado. É que a ferradura se abriu e deve ter feito o cavalo sentir durante o percurso. E na oitava prova, número 2, Let's Make a Deal. O que tu marcaste, Matias? Rison, marquei o Motociclista, que é a barbada de todo mundo. Eu acho que se passar para areia no terceiro páreo, eu acho que eu marquei o Passa na Frente e o Charbel. Acho que na areia os dois têm chance. Pela última carreira do terceiro páreo, 2 e 3. Pela última carreira do Passa na Frente, ele tem muita chance, e o Charbel a gente sabe que corre bem na areia. Certo. Um Garraia, eu acho que... Só na areia, né? Tá marcando esse páreo. Só na areia, aham. Tá. E no nono páreo, número 10, o Caçador. Eu acho que a turma ficou muito fraca para ele. Deve dar uns 3-1, eu acho que vai vingar também. Esse Marcou alguma coisa para terça? Não é do teu chefe, não, Matias? Não, o Caçador é do nosso presidente da comissão de corridas agora, o Átila Tim. Passa na frente. Passa na frente é. O Passa na frente é. Ah, bom. Eu tinha essa impressão. Vamos lá. Marcasse alguma coisa para terça? Terça-feira eu marquei o terceiro páreo, Baby Shark, eu acho que é uma pule boa e pode ganhar. Marquei Terceiro no páreo. Baby Shark. No quinto páreo, o Olympic Petro, se for areia. Eu acho que na areia ele tem grande chance de ganhar. E no sétimo páreo, número 2, Nissan. Qual é o número do Olympic Petros? Quinto páreo, número 4. E o Nissan, páreo? Sétimo páreo, número 2. Nissan. Tá bom. Ok. Vou dar uma rapidinho aqui num giro. Nesse sábado, o leilão do Sprint Sales 5 de abril, com Gerard, Ereporã e JG vendendo. 8 de abril, leilão de coberturas da BCPCC. 17 de abril, leilão de coberturas do Jornal do Turf. 19 de abril, Aras de Ju. 22 de abril, o leilão da Pro Horse, que está ainda sendo confeccionado. 26, 27 e 28, o 31º Grande Prêmio Gentil Carlesso. 1º e 2 de maio, o leilão, onde venderão Santarém, Vale Verde e Aras do Morro. E dia 7 de maio, a liquidação do Dr. Ulisses Lyon Carneiro. Tendo dito isso, muito obrigado, Francisco Bento. Boa noite, Rison. Boa noite, Matias. Boa noite, Leão. Vamos ver se a gente conseguiu contribuir. Uma boa sorte para todo mundo. Mais uma reunião linda lá na Gávea. E vamos ver as carreiras. Um grande abraço a todos. Matias, muito obrigado. Rison, um grande abraço para o Bento, um grande abraço para o Leão, um grande abraço para ti, melhoras para o filho, que tudo vai dar certo e boa sorte. Vamos tentar ajudar nas carreiras, num grande festival e vamos estar aí para os próximos meetings. Ok. Miguel Leão, 2 pules boas no final de semana, Jarcano e Rumoroso. Essa acumulada, o cara pode ir para Paris se ela vingar os dois animais. Eu marquei para dos forfés. Agora, eu reparei aqui uma coisa, são 4 turfistas que são mais conhecidos pelo sobrenome, né, rapaz? É Bento, Rison, Matias e Leão. Isso não é muito comum também, mas, enfim, somos conhecidos não é pelo sobrenome. Bom, foi um prazer participar com vocês, aí valeu pela brincadeira. Chico Bento, espero que você tenha uma excelente largada lá no torneio de Masters, que você é bicho atrasado. E bicho atrasado geralmente repete. Você na turma de cima, você tem amplas condições de passar na frente daquela rapaziada lá, que não tem nenhuma fera assim, não. Espero que você tenha muita sorte. Matias, por favor, nada de mandar mais áudio para o Leão. E Rison, por favor, fretar um avião, porque teu joelho está bichado. Você não pode ficar pegando ônibus para um lado para o outro, pedindo carona na estrada. Freta um avião e está tudo certo. Muito boa sorte a todos, esperamos que tenha ajudado. E vamos torcer para São Pedro só mandar a chuva no domingo à noite. Ok, muito obrigado a todos. Estamos concluindo aqui o Turf Alto Estilo especial. Estou mandando um abraço ao Roberto Martins, que sempre pediu para a gente ter um programa da Gávea. É muito difícil fazê-lo. Quem o faz sempre nas corridas é o Miguel Leão, e eu peço para prestigiá-lo, que o Miguel Leão é como nós, a gente dá as indicações de coração. A gente não chuta ninguém, a gente procura dar a melhor marcação, às vezes dá, às vezes não dá, né? E o cronista de turf, ele tem esse problema. Ele nunca vai ser
o acertador de tudo. Aliás, se a gente pegasse Deus e colocasse no nosso lado, ele errava também 5, 6 pares, não tinha como acertar, né? Principalmente como torcedor hoje. Fala. Até porque a gente não vê cânter, a gente não sabe o peso dos animais, é tudo muito mais difícil, né? Principalmente quando a gente marca mais cedo. Rizon, É verdade. Só um parênteses, todos nós aqui, o Leão, o Matias, você, eu, a gente procura ajudar da melhor maneira possível e você vê. A gente se fala aquilo que a gente joga. Às vezes você altera, eu já fui cobrado algumas vezes, você mudou o cavalo lá depois e tal. Às vezes você muda por alguma peripécia, alguma coisa que aconteceu ali. Mas as marcações normalmente são aquelas. A gente está gravando na quinta, né, Bento? Está gravando na quinta. Daqui a pouco, amanhã, te liga um amigo teu, pô, tem uma barbada, vai mudar a pista, vai ganhar o cavalo tal na pista de areia. Mudou. Mas a gente fala o que a gente gosta. Eu, há 15 dias atrás, aí eu falei, ainda mandei para o Matias, eu falei, Matias, estou achando que o Verdão vai ganhar os 3 páreos. Vai ganhar com o Vinsky, vai ganhar com o Lindo Amor, que era o cavalo que eu gostava, e vai ganhar com a Saudade do Sei. Ganhou os 3. E eu não marquei os 3. Eu marquei os últimos 2, mas não marquei os 3. Então, a gente procura ajudar. E é óbvio que a gente vai errar mais do que vai acertar, mas todos aqui eu acho que têm a intenção sempre positiva de ajudar. Eu acho que isso que você está fazendo já há algum tempo, eu acho que é uma coisa muito importante, que é uma carência para nós, turfistas, e para quem gosta do turf, de acompanhar um programa assim. Você vê que é uma conversa descontraída, a gente procura ajudar, e é claro, algumas coisas a gente vai achar uma coisa, vai acontecer outra, mas pode ter certeza que é com a melhor das intenções. Ok. Muito obrigado. Dito isso, abraço a todos, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.